A mineração de ouro sempre despertou curiosidade por misturar risco, aventura e a possibilidade de riqueza. Entre os nomes mais conhecidos desse universo está Tony Beats, um minerador que conquistou fama graças à sua personalidade intensa e à sua experiência nas regiões geladas do Canadá. Sua história vai muito além das máquinas gigantes e das pepitas valiosas. Ela envolve sacrifícios, decisões ousadas, dificuldades financeiras, desafios ambientais e uma vida construída com muito esforço. Ao longo dos anos, Tony se tornou uma figura admirada por muitos, justamente por mostrar um lado real e duro da mineração. Sua jornada prova que o sucesso raramente acontece da noite para o dia, e que cada conquista vem acompanhada de perdas, obstáculos e muita persistência. Das fazendas da Holanda para os campos de mineração, antes de se tornar um dos mineradores mais conhecidos da televisão, Tony Beats teve uma infância simples nos Países Baixos. Crescendo em uma família de agricultores, ele aprendeu cedo o valor do trabalho pesado e da disciplina. O cotidiano era marcado por tarefas rurais, cuidados com animais e longas jornadas no campo. Embora a vida fosse humilde, foi nesse ambiente que ele desenvolveu a resistência física e mental que mais tarde faria diferença em sua carreira. Ainda jovem, Tony demonstrava fascínio por motores e equipamentos mecânicos. Gostava de desmontar máquinas, observar engrenagens e entender como tudo funcionava. Esse interesse acabou se tornando uma habilidade valiosa no futuro. No início da década de 1980, decidiu deixar a Europa em busca de oportunidades maiores no Canadá. A mudança representava um enorme risco, mas também uma chance de transformar completamente sua vida. Sem garantias de sucesso, ele partiu determinado a construir algo grandioso nas regiões ricas em ouro do território de Yukon. O começo difícil nas minas canadenses. Ao chegar ao Canadá, Tony encontrou uma realidade muito mais complicada do que imaginava. A mineração exigia resistência física extrema, paciência e disposição para enfrentar temperaturas severas. Nos primeiros anos, trabalhou em diferentes operações mineradoras, executando tarefas pesadas e aprendendo cada detalhe do setor. Foi um período de adaptação intensa, marcado por dificuldades financeiras e muito esforço diário. Mesmo começando de forma modesta, Tony nunca perdeu a ambição de crescer. Ele observava atentamente o funcionamento das minas, aprendia sobre os equipamentos e entendia a lógica do negócio. Com o passar do tempo, percebeu que precisava investir em algo próprio para realmente prosperar. Essa mentalidade empreendedora fez com que buscasse oportunidades maiores enquanto acumulava experiência. Sua dedicação acabou chamando atenção na comunidade mineradora local. Aos poucos, Tony passou de simples trabalhador para alguém visto como um profissional competente e determinado. A combinação entre conhecimento técnico, coragem para assumir riscos e disposição para trabalhar sem descanso começou a abrir portas importantes em sua trajetória. A aposta que mudou completamente sua vida. A grande virada aconteceu quando Tony investiu em uma área de mineração que mais tarde se tornaria extremamente lucrativa. A aquisição representava um enorme desafio financeiro, mas também uma oportunidade única de crescimento. Foi nesse momento que ele deixou de ser apenas um trabalhador da mineração para se tornar proprietário de operações importantes. A região acabou produzindo grandes quantidades de ouro, trazendo reconhecimento e estabilidade financeira. O sucesso não veio apenas pela sorte. Tony passou anos aperfeiçoando métodos de trabalho, investindo em máquinas e supervisionando pessoalmente as atividades. Sua experiência prática fazia diferença nas decisões tomadas dentro da mina. Com o aumento da produção, seu nome passou a ganhar destaque no setor. Muitos começaram a enxergá-lo como um dos mineradores mais eficientes de Yukon. A fortuna construída ao longo dos anos permitiu que expandisse seus negócios e adquirisse equipamentos ainda maiores. Esse crescimento consolidou sua posição
como uma figura influente na mineração canadense, transformando completamente sua realidade financeira. A fama e o impacto da televisão em sua carreira, o reconhecimento de Tony, ultrapassou o universo da mineração quando ele passou a aparecer em um famoso reality sobre busca de ouro. Sua personalidade forte, direta e muitas vezes explosiva, rapidamente chamou a atenção do público. Diferente de outros participantes mais reservados, Tony não escondia opiniões e demonstrava exatamente o que pensava. A presença diante das câmeras trouxe ainda mais visibilidade para suas operações. O público passou a acompanhar os desafios enfrentados diariamente, desde problemas mecânicos até conflitos de equipe e mudanças climáticas severas. Essa exposição ajudou a transformar Tony em uma espécie de símbolo da mineração moderna. Além da fama, a televisão também trouxe retorno financeiro significativo. Os pagamentos por participação no programa se somaram aos lucros das minas, aumentando ainda mais sua fortuna. Mesmo assim, a rotina continuava extremamente desgastante. A pressão por resultados, os altos custos operacionais e os riscos constantes faziam parte da realidade mostrada ao público. Essa combinação entre entretenimento e autenticidade ajudou a consolidar sua popularidade ao redor do mundo. A paixão pelas dragas gigantes e equipamentos antigos, uma das características mais marcantes de Tony Beats, sempre foi sua paixão por grandes máquinas de mineração, especialmente dragas antigas. Ele acredita que muitos equipamentos clássicos ainda possuem enorme potencial quando restaurados corretamente. Essa visão o levou a investir milhões na recuperação de estruturas históricas utilizadas na extração de ouro. Entre os projetos mais impressionantes, esteve a transferência de uma enorme draga de décadas atrás para outra região de mineração. A operação exigiu logística complexa, altos custos e muita paciência. Mesmo sendo considerada uma tarefa arriscada, Tony insistiu na ideia por acreditar que a máquina ainda poderia gerar excelentes resultados. Seu interesse por equipamentos antigos mostra também seu lado estratégico. Em vez de depender apenas de tecnologia moderna, ele prefere combinar experiência tradicional com adaptações mais recentes. Isso acabou se tornando uma marca registrada de suas operações. Para muitos fãs, essas gigantescas máquinas representam não apenas ferramentas de trabalho, mas símbolos da persistência e da história da mineração no Canadá. O enorme prejuízo causado pela perda de licença. Outro momento extremamente complicado aconteceu quando sua licença para operar em uma importante área de mineração foi negada. A decisão causou enorme impacto financeiro, já que boa parte dos planos futuros dependia daquela autorização. Sem poder continuar trabalhando na região, Tony precisou reorganizar toda a estrutura da empresa. A situação gerou atrasos, mudanças de estratégia e custos inesperados. Máquinas tiveram de ser deslocadas para outros locais e diversos planos precisaram ser refeitos. Segundo relatos apresentados na época, os prejuízos chegaram a milhões de dólares. Além do impacto econômico, houve também desgaste emocional. A mineração depende fortemente de permissões governamentais e regulamentações ambientais. Quando uma licença é negada, toda a operação pode entrar em crise rapidamente. Mesmo enfrentando dificuldades, Tony buscou alternativas para manter os negócios funcionando. Sua capacidade de adaptação foi fundamental para evitar consequências ainda maiores naquele período turbulento. O jeito explosivo que dividiu opiniões Tony Beats sempre foi conhecido por seu comportamento intenso e pelas falas diretas. Seu sotaque forte e sua maneira impulsiva de se comunicar acabaram se tornando marcas registradas. Enquanto muitos admiravam sua autenticidade, outros consideravam seu jeito excessivamente duro. Nos bastidores,
Algumas pessoas relatavam dificuldades para lidar com sua personalidade forte. Ex-integrantes da produção chegaram a comentar que Tony podia ser imprevisível e complicado durante gravações importantes. Ainda assim, poucos negavam sua enorme experiência no setor de mineração. Parte de sua popularidade vem justamente dessa mistura entre sinceridade e temperamento explosivo. Ele representa um perfil tradicional de trabalhador, acostumado a ambientes difíceis e pressão constante. Em muitos momentos, sua postura parecia ríspida, mas também transmitia determinação e liderança. Para o público, isso ajudou a criar uma imagem autêntica de alguém que enfrentou desafios reais ao longo da vida e construiu tudo com muito esforço, fortuna, legado e influência na mineração. Com décadas de experiência, Tony Beets acumulou uma fortuna impressionante graças à mineração e à televisão. Seus ganhos vieram principalmente da extração de ouro, mas também da popularidade conquistada ao longo dos anos. O sucesso financeiro permitiu que adquirisse propriedades, máquinas gigantescas e uma vida confortável fora das minas. Mesmo assim, seu maior legado talvez não esteja apenas no dinheiro. Tony se tornou símbolo de perseverança em um setor extremamente arriscado. Sua trajetória mostra como determinação, coragem e disposição para assumir riscos podem transformar completamente uma vida. Além disso, ele ajudou a despertar interesse pela mineração em milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua presença carismática fez com que o público conhecesse melhor os desafios reais enfrentados nesse trabalho. Entre vitórias, prejuízos, conflitos e conquistas, Tony construiu uma história marcada por autenticidade e resistência. Seu nome permanece associado não apenas ao ouro, mas também à ideia de nunca desistir diante das dificuldades.